Oi. Vamos botar a musiquinha, baixinho, só de ler. Graças e paz, meu irmão, minha irmã. Mais uma live hoje abençoada por Deus. Então nesse momento comece aí a convidar aquelas pessoas, seus amigos, familiares, porque hoje tem uma palavra dos céus para você. E essa palavra de hoje você vai entender que eu ia trazer uma mensagem, mas depois de ontem do monte, Deus mudou essa mensagem, porque foram muitos pedidos de oração, foram centenas de pedidos de oração, orando um por um, e Deus com certeza Ele respondeu, e eu estou vendo como é que está a alma do povo, como é que está aflita. E eu tenho uma mensagem para você essa noite. Então a gente vai estar tocando agora um louvor, você ouve aí, convide seus familiares, seus amigos, porque Deus vai estar te abençoando, tá bom? Somente pelo sangue. Como a neve, anseio sangue, amigos de Deus, nada pelo sangue, nada pelo sangue de Jesus. Presta atenção. Deixa que ela lance depois. Não tô não, deixa até agora. Somente pelo sangue. Tira o microfone, né? Espera aí, tá lá.
mais que a neve, se pelo sangue lavado, mais alto que a neve alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se esse sangue lavado, mais alto que a neve mais que a esse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Vai convidando seus amigos, vai convidando seus familiares, vai chamando, abrindo sala de vídeo, porque vai ser bênção essa noite. Que Deus possa estar te abençoando grandemente. Ou que Deus possa falar grandemente no teu coração essa noite. Deus vai falar nos nossos corações, para que nós possamos ser sarados. Você pode declarar essa noite que você é livre. Você é livre. Você é livre pelo sangue de Jesus. Hoje, um domingo de ceia. Então declare que você é livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Que o sangue de Jesus essa noite possa te purificar. Pode ver. Que possa te purificar, que o sangue de Jesus essa noite, Jesus ele possa te visitar aonde você estiver. Você pode te visitar aí no seu carro, na sua casa, no lugar onde você está nos ouvindo, porque eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. E eu quero que você comece aí a memorizar, que você comece aí a anotar, que eu vou dar alguns anúncios para vocês, né? Conforme de costume, todo domingo às 18 horas nós temos aqui essa live trazendo uma palavra para você, uma palavra de revelação, para que Deus possa aí estar fazendo a obra dele sobre a tua vida. Nós também, toda terça-feira, nós temos nossas células, às 20 horas, e também às quarta-feira tem o Papo de Homens, Papo de Mulheres, também às 20 horas. E na quinta-feira, às 19h30, a gente volta também com outra live abençoada aí para você. Então, se você quer participar de algum desses eventos, você pode deixar lá no nosso comentário o seu telefone, que nós vamos entrar em contato, tá bom? E você pode participar normalmente, porque a gente faz pelo Zoom ou pelo Google Meet as nossas reuniões. Então a gente manda o link para você, você vai lá, acessa, e aí a pessoa que está dirigindo a sala deixa você entrar nesse bate-papo que está sendo benção, tá bom? E para mim poder, eu quero falar com vocês que chegamos ao terceiro, né? A terceira ceia nossa, via online, né? A primeira ali, a segunda, e dessa vez a gente conseguiu aí, né? Entregar para alguns o nosso kit de ceia. E você que está nos assistindo, que mora longe, prepara aí teu pão, teu suco de uva aí, teu vinho, para a gente poder estar ceando no final, todo mundo junto, num só corpo, numa só oração e num só espírito, tá bom? E que Deus ele possa aí
falar contigo essa noite. Cadê minha música aqui no fundo? Entendeu? Que Deus possa colocar aí para falar contigo essa noite. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, no versículo 35. Marcos, livro de Marcos, lá no Novo Testamento, tá bom? Marcos capítulo 4, versículo 35. É uma passagem que você conhece muito bem, mas essa passagem, Deus ele trouxe à minha memória, porque ontem eu estive no monte orando e foram mais de 100 pedidos, foram centenas de pedidos, mais de 100 pedidos, né, de oração, e eu vi a aflição do jeito que algumas pessoas estão, e aí Deus fez eu mudar toda a minha mensagem e falou para mim poder falar sobre isso, que Jesus ele acalma uma tempestade. Nós vamos bater um papo sobre isso daqui, nós vamos conversar sobre isso, porque essa noite eu quero alimentar a sua fé, eu quero que você seja alimentado, alimentada, para que você possa vencer tudo isso que está acontecendo hoje no mundo, que está acontecendo hoje com a sua vida. Eu quero dizer para você, eu quero exercitar a sua fé, para você acreditar num Deus que pode todas as coisas. Amém? Diz assim a palavra de Deus em Marcos capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então ele disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Aqui a gente pode começar a ver que Jesus estava no barco ali com os discípulos e veio uma tempestade. Mas aí eu quero, antes de começar aqui a mensagem, eu quero ainda trazer algumas coisas para você entender bem. Lá no versículo 4, no versículo 1, olha o que diz: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reunindo-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou no barco, onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Olha o que diz o versículo 4, primeiro, que diz que Jesus, antes dele partir ali juntamente, que ia haver aquela tempestade, ele estava à beira-praia, ele só entrou dentro do barco e ficou no barco e falou com a multidão, falando com as pessoas. E aí eu quero que você entenda essa noite algo que para você compreender, porque quando nós estamos na terra firme, quando nós estamos firmes na terra, você tem como pisar, né? Você tem como apalpar, você segura, né? Tá tudo apalpável, né? Você segura, como é que segura essa caneca, você segura em algum lugar, você está em terra, você está seguro. Mas o que a palavra diz aqui? Que Jesus, ele entrou dentro do barco. Então quer dizer que quando Jesus ele entra dentro do barco, ele está nos ensinando nesse primeiro momento, para você entender muito bem essa mensagem, é que ele está num total local aonde eu e você não queríamos estar. Essa é a grande realidade, que é mais fácil para mim e para você estar na terra, aonde a gente consegue dominar. Porque quando veio algo desconhecido, algo que a gente não consegue dominar, aí fica complicado. E aí que Jesus começou a nos ensinar. Jesus começou a nos ensinar dizendo o seguinte: fiquem aí na terra, porque eu vou estar no barco onde as multidões estavam ali.
E aí a gente retorna lá para o versículo 35, falando que ele acalma a tempestade, e ali naquele momento ele foi ensinando as pessoas através de parábolas. E por que de parábolas, pastor? O que é isso? É só ele pegando a mensagem, tentando simplificar para as pessoas entenderem. Então ele pegava uma palavra muito simples e colocava para as pessoas começarem a entenderem aquilo que ele estava falando, aquilo que ele estava colocando. Então ali ele falava em parábolas, ali ele estava dentro de um barco, as pessoas na areia e tinha outros barcos, e ali ele falando em parábola para que aquelas pessoas pudessem entender. E aí a gente começa a prestar atenção que naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. E aí ele fala para os discípulos: olha só, já está ficando tarde, vamos embora, vamos para outra margem. E ele, se despedindo da multidão, o levaram assim como estava no barco. Olha só, assim ele estava no barco. Então ele estava no barco e foram, e os outros barcos também seguiam. E ora levantou-se um grande temporal, um vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. Aí você imagina, as pessoas, os discípulos estavam ali em terra firme, as pessoas estavam em terra firme, mas quando você se encontra num temporal, quando você se encontra em lugar onde você não tem mais o domínio, aonde você não sabe o que fazer, eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo essa noite, quando Jesus ele te chama, quando você está juntamente com ele, você vê que naquele momento ele não foi depois para o barco, ele já estava no barco. Então eu quero dizer para você essa noite, que aquilo que você está passando agora, se você acha que Jesus não está presente, você está enganado. Porque a palavra diz que ele estava já no barco. Então quando Jesus ele está fazendo algum teste contigo, quando você está passando por algum processo da sua vida, eu quero dizer para você que Jesus já está junto contigo. E é justamente isso que eu quero falar para você essa noite. É isso que eu quero falar para você, para alicerçar a sua fé. Alicerçar para que você possa realmente se agarrar naquele que pode mudar toda a tua história. Porque a gente começa a prestar atenção que os discípulos, eles andavam, eles caminhavam com Jesus. Eles viam o milagre que Jesus fazia. Eles viam tudo que Jesus fazia. Mas naquele momento eles temeram. Naquele momento eles tiveram medo. Naquele momento eles não sabiam o que fazer. E mesmo assim eles estavam andando juntamente com o Mestre. O que eu quero falar para vocês essa noite é que você pode até ter medo, mas você não pode ficar com medo. O que é isso, pastor? Porque Satanás ele tenta te impor medo para você poder ficar paralisado e você não conseguir avançar. O que Jesus está mostrando aqui para mim e para você, meu irmão, é que as coisas ela pode vir. O seu barco pode estar totalmente desgovernado, mas se você crer na palavra, se você crer em Jesus, as coisas vão começar a ter um rumo. Foi assim que aconteceu com os discípulos. E aquele barco começava a encher d'água e Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que perecemos? Olha só. Jesus estava lá com o seu travesseiro, Jesus estava lá dormindo. E aí, não adianta. Mestre, você não está preocupado que nós perecemos? Olha só. Eu fico imaginando Jesus vindo cansado, exausto, de estar ali pregando, estar curando, estar fazendo grandes milagres sobre a vida daquelas pessoas. E aí, as pessoas não conseguem desenvolver algo porque as pessoas estão com medo, porque o medo ele paralisa. Hoje a gente vê que o medo ele paralisa. Hoje está falando que não saia de casa porque tem o vírus. Não, tem tudo.
Mas o medo ele paralisa. Tem gente que está com medo, tem gente que está sofrendo nesse momento depressão, tem gente que não quer mais sair na rua, tem gente que está paralisada, tem gente que entrou no barco, mas esquece que aquele que conduz o barco, ele vive, ele reina. É isso que eu quero falar para você, essa mensagem de fé e de esperança para despertar você para algo maior. O medo ele pode ter existir conforme existiu juntamente ali com os discípulos. E aí a gente vê, e aí eles falam: mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, respondeu ao vento e ao mar: acalma-te. E emudeceu o vento. Porque sois assim tímidos, como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí a gente começa a ver mais coisas. Porque os discípulos, eles conseguiam ver tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Mas os discípulos nunca tinham visto Jesus ele ordenar ao mar para se acalmar, e nunca tinha visto ele dando ordem ao vento. Aí eu quero falar para vocês, eu quero mexer com você essa noite. Eu quero que você comece a parar para pensar, eu quero que você comece a parar para meditar. Meu irmão, minha irmã, vamos crer naquilo que a palavra de Deus ela diz. Vamos começar a invocar o nome de Jesus e deixar Jesus fazer morada dentro de nós, para que nós possamos vencer as barreiras, para que nós possamos vencer tudo aquilo que não provém de Deus sobre as nossas vidas. Aonde a gente pode buscar mais a leitura, aonde você possa orar mais. Eu estou falando isso para vocês porque quando a gente para, né? Ontem eu até coloquei lá no grupo da igreja que, né, a foto lá, eu e minha família orando, mas eu não botei um vídeo, botei só no grupo lá da minha família, que Bernardo, meu filho de 4 anos, começou lá a rodar, a me imitar. E aí ele começou a girar lá, começou a girar, falar em mistério. E aí no final, sem vergonha da fala, estou imitando você. Mas aquilo me encheu de orgulho. Porque você vê que é coisa boa. Ele vendo ali que Deus, ele fala, conforme falou com Bernardo. Ele chegou e falou: pai, mãe, Deus falou comigo. Falou, filho, o que aconteceu? Deus falou que eu não posso mentir. Olha só, uma criança de 4 anos, ajoelhada, orando, clamando ao Senhor, e o Espírito Santo visita. Eu quero falar para você que o Espírito Santo ele nos visita. Eu quero falar para você que Deus ele visita cada um de nós. Mas depende como eu e você a gente se achega através de Deus. Aí você fala: mas pastor, para você é fácil. É pastor, não. Eu quero falar para você que a mesma Bíblia que a minha, de Salmo, Apocalipse, lá de Gênesis, Apocalipse, é a sua Bíblia. A diferença é como você usa a sua Bíblia, como você tem meditado na palavra, como você tem se alimentado nesses dias. Eu digo que os dias difíceis ainda estão para vir, porque nesse primeiro momento a gente vê que as coisas aconteceram, as coisas estão acontecendo, mas daqui a pouco o desespero vai bater na porta do trabalhador. Daqui a pouco vai ser gente aí desempregada, mandada embora, vai ser tanta coisa acontecendo que é só Deus. Por isso que eu falo para vocês que o barco ele pode estar totalmente desalinhado, mas se você tiver o mestre dentro do seu barco, porque ele não estava do lado de fora. Quando os discípulos eles vieram, que eu falei lá no versículo 4, capítulo 1, ele estava sobre o barco, quer dizer, ele entrou antes no barco. Então eu quero falar para você, a tempestade que você está passando hoje no seu casamento, a tempestade que você está passando hoje sobre a sua família, a tempestade que você está passando hoje sobre sua vida financeira, a tempestade que você está passando hoje por falta de fé, por incredulidade, a tempestade que você está passando hoje por falta de cura, eu quero dizer para vocês que Jesus ele entra no barco junto contigo. É para você começar a entender isso. É para você começar a entender que Deus
Ele quer se aproximar de você nesse tempo. Você tem que entender que Deus ele quer começar a caminhar contigo com mais intimidade. Você tem que entender que Deus ele quer estar falando para você, meu filho e minha filha, para de ouvir lá fora e começa a ouvir aquilo que eu quero falar, porque às vezes o teu ouvido está totalmente fechado e você não consegue mais ouvir a palavra de Deus e acha que está ouvindo. Você está ouvindo tudo, menos Deus falando. Que nem eu falei semana passada, cuidado, que o coração é enganoso, o coração do homem é enganoso. Por isso a gente precisa de intimidade. Por isso que às vezes o sobrenatural assusta algumas pessoas, porque nós vivemos no sobrenatural, nós não vivemos no natural. E você tem que começar a entender isso. E aí a gente vê aqueles homens. A gente começa a ver os discípulos ali, juntamente com Jesus, dentro de um barco, sem saber o que fazer e incomodando o mestre. Mas ele começa a falar para eles, homem de pequena fé. O que Jesus estava falando para aqueles homens era o seguinte: vocês me viram curar pessoas, vocês me viram expulsar demônios, vocês me viram eu sempre estar falando a mesma coisa. E eu falo que aquilo que eu faço, vocês também, porque o discípulo quer dizer o quê? Ser ensinado, estavam sendo ensinados por Jesus. E hoje muitas pessoas não querem ser ensinadas pelos seus líderes. Essa é a grande realidade. Hoje muitas pessoas acham que sabe tudo, que sabe todas as coisas, que sabe que pode fazer porque eu achei na internet, eu posso aplicar, porque eu fiz. Não. O que Jesus estava falando ali é o dia a dia. O que Jesus estava falando ali é a convivência. O que Jesus estava falando ali é como você pode ser diferente. O que Jesus está falando aqui, que quando você passa por tribulações, quando você passa por necessidades, Ele está presente contigo. É isso que Ele está falando. Ele está falando que Ele caminha junto contigo. Ele está falando que Ele anda junto contigo. Por isso que Ele fala a homens de pequena fé. Por isso que eles ficaram admirados quando falou até o vento e o mar obedecem a Ele. Por quê? Porque eles viram que Jesus, Ele tinha sobre a sua mão autoridade sobre o tempo e sobre as águas. Viu que Ele tinha autoridade sobre tudo aquilo que eles não tinham visto ainda. O que eu quero falar para você essa noite, aquilo para você que possa ser impossível, coloque nas mãos de Deus. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que faz milagre. O Deus que eu sirvo é o Deus que acalma a tempestade. O Deus que eu sirvo é o Deus que no meio do caos, Ele muda a situação. O Deus que eu sirvo é o Deus que no meio do caos, que possa ter desemprego, mas Ele pode sinalizar para você uma porta de emprego. O Deus que eu sirvo, que possa estar ruim em todos os hospitais, mas Ele pode trazer uma cura para a sua vida. O Deus que eu sirvo é o Deus do impossível, porque você possa estar totalmente com o seu casamento arrebentado, mas Ele pode reestruturar o seu casamento. Ele pode reestruturar o relacionamento da sua família, dos seus filhos. Deus age no impossível. Deus é o Deus do impossível. É isso que você tem que começar a entender. E eu não canso de falar que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Assim diz a palavra. E tudo que é desligado na terra é desligado no céu. De repente você possa ter desligado alguma coisa no céu. Volte a religar. Volte a ter fé. Volte a confiar na palavra, volte a confiar em Deus, volte a confiar naquele que pode te dar o direcionamento para todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Volte para Cristo, volte para a orientação. Não fique só no falar, não fique só de ouvir. É duro, mas entrega teu coração, mergulhe fundo.
Rasgue suas vestes, rasgue, tire tudo aquilo que não provém de Deus sobre a tua vida e comece a fazer uma experiência com Deus nova. Fala para Ele: Senhor, eu preciso de uma experiência nova. Conforme aqueles homens estavam dentro daquele barco sem fé nenhuma, eu também estou aqui sem fé nenhuma, mas eu creio que o Senhor pode mudar toda a minha história. É desse jeito. Você tem que crer, você tem que confiar, você tem que exercitar a sua fé. Você acha o quê? Que você está aqui por acaso, por engano? Não. Eu digo que todos nós vamos prestar contas a Deus. De cristão a ateu, não interessa. Todos nós vamos prestar conta a Deus. Vai ter um grande dia que todos nós. E aí o que você vai apresentar para Deus? Como você vai se apresentar para Deus? O que você vai falar para Deus? O que o Senhor está falando para você é que Ele acalma a tempestade. O que o Senhor está falando para você é que Ele quer acalmar as tempestades que passam por você. O que o Senhor está falando aqui é conforme Ele fez com aquele vento, como Ele fez com o mar. Ele quer acalmar a tempestade. O que o Senhor está falando aqui, conforme aquela mulher do fluxo de sangue, que a multidão ali apertava Jesus, não deixava Jesus passar, e ele ali andando no meio da multidão, os discípulos, ele para e fala: alguém me tocou. E aos discípulos: é claro que alguém te tocou, Senhor. Tem várias pessoas aqui ao seu lado. Alguém te tocou. Ele: não, mas o toque foi diferente. O que eu quero falar para você é despertar para você poder tocar Jesus de forma diferente, meu irmão, minha irmã. É para você tocar Jesus de forma diferente, para Jesus parar e olhar e falar: saiu virtude de mim, porque alguém me tocou diferente. Então, quando alguém me tocou diferente, eu também quero tocar essa pessoa diferente, aonde o milagre estabelece sobre a sua vida, sobre a sua casa. Essa é a mensagem. É uma mensagem de arrependimento. É uma mensagem para a gente poder se arrepender dos maus caminhos, daquilo que nós praticamos o dia a dia e saber que existe um Deus soberano que criou os céus e a terra. Essa é a grande realidade. Não vamos perder o nosso foco. Por mais que os cultos estão sendo online, daqui a pouco vai começar presencial, você não sabe como. Eu quero tanto que os cultos voltem presenciais. Mas vai voltar, mas não vai voltar a mesma coisa. Vai voltar ainda com separação, usando máscara, com algumas limitações. Mas uma coisa eu quero falar para você. Mas vai descer poder e unção. Porque o Senhor quer preparar a sua igreja. Porque os dias se abreviam. E esse é o verdadeiro evangelho. Pega a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus fala. Jesus não fala que você vai ter várias regalias. Ele fala o seguinte: pega a sua cruz e siga-me. Mas uma coisa Jesus garante: você vai ter paz de coração. Você vai ter paz na sua mente. Você vai ter paz nas suas emoções. O que eu quero falar para você essa noite é justamente isso. Não importa aquilo que você esteja passando hoje. O que importa é se você entregar tudo a Jesus. Eu estou falando tudo. Você vai ver que Ele começa a conduzir o barco de forma diferente, conforme Ele conduziu a vida daquele homem. Então essa noite eu quero que você entenda bem essa palavra. Que Jesus, Ele acalma a tempestade. E Jesus também, Ele muda toda a nossa história. Só depende de mim e de você. A palavra de Deus diz: aonde está seu coração, ali estará o seu tesouro. E essa pergunta eu faço para você, meu irmão, minha irmã que está me assistindo. Aonde está o seu coração, ali vai estar o seu tesouro. Que essa noite seu coração não possa estar com estruturas naturais, com estrutura dessa terra, mas que o seu coração possa estar realmente apegado com as coisas divinas, com as coisas do céu.
Porque tudo isso daqui é passageiro. O que a palavra diz? Não ajunte prata nem ouro, que as ferrugens e as traças destroem. Ele está dizendo para mim e para você que a nossa morada não é aqui. Hoje está todo mundo igualado. Hoje existe um vírus que pegou todo mundo. Pobre, branco, rico, preto. Todo mundo igualado. E assim será o grande dia. Vai ser todo mundo igualado. Só com uma diferença. Aqueles que aceitaram. Aqueles que são batizados. Aqueles que creram na palavra. Aqueles que querem realmente Jesus. Vão sentar em um lugar diferente. Vão sentar na mesa com o Rei. E com certeza eu quero ver você que está me assistindo, sentado lá também, na mesa do Rei. Mas para isso você tem que mudar seu coração. Para isso você tem que mudar suas atitudes. Que essa noite, se você não pegou, pegue lá um pão, um cálice, né, alguma coisa que nós vamos estar fazendo a nossa ceia daqui a pouco. Que o Espírito Santo possa ter falado na sua mente, no seu coração. Que essa palavra possa despertar uma fé em você. Que você, a partir de hoje, possa começar a ver uma perspectiva diferente. Então eu quero falar contigo. Se você tem seu pedido de oração, mande pra gente, a gente está anotando, que a gente vai estar orando. Se você está desviado dos caminhos do Senhor, depois manda lá no direct, lá, fala lá com a gente lá. Opa, eu quero oração. Porque eu vou falar para vocês. Foi muita coisa, foi muito pedido. E meu espírito falou muito forte, Deus falando comigo, que Ele está movendo o seu povo. Que Ele está movendo o milagre sobre a vida das pessoas. E o maior milagre que nós estamos vendo hoje são pessoas idosas, pessoas de 100 anos, mais de 100 anos, sendo curadas aí desse vírus. E as pessoas falam, como é que pode? Isso é só para testemunhar o poder de Deus, porque Ele tem o controle de tudo. É só para isso. É só para você ver que Deus, Ele é Deus. Ele é Deus, que Ele habita onde Ele quer e como Ele quer. Então essa noite eu quero convidar você, eu quero te levar a um arrependimento. A um arrependimento. Para que Deus Ele possa te visitar. Aonde está, onde você estiver. Que o Espírito Santo possa estar te visitando. Feche seus olhos que eu quero orar com você. Eu quero orar nessa noite porque é uma oração de confissão, é uma oração onde a palavra diz, examine o homem a si mesmo. Então eu tenho que me examinar quando eu for participar da ceia, quando eu for compartilhar do pão, quando eu for compartilhar daquilo que Deus, Ele nos chamou. Então, feche seus olhos, vamos fazer uma oração de confissão de fé. Feche seus olhos agora. Vamos estar orando. Senhor Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nesse momento, ó Pai, eu quero que a Tua presença invada, Deus, a casa de cada irmão, Deus. Cada pessoa que está ouvindo agora, Senhor, a minha voz, a minha oração, essa oração, ó Deus, é de confissão, ó Pai. Se nós pecamos no falar, no andar, no agir, no olhar, ó Deus, tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia, Deus, sobre nós. Tenha misericórdia, Deus, sobre as nossas vidas. Tenha misericórdia, Deus, daquilo que nós façamos. Tenha misericórdia, Deus, sobre as nossas vidas, sobre os nossos entendimentos, Pai. Porque muitas das vezes nós não entendemos nada, nós não sabemos nada, nós sabemos nem o que vai acontecer. Mas eu quero te pedir, ó Pai, conforme Daniel, ó Deus, a oração de Daniel, quando Daniel falou, ó Deus, perdoa, Deus, que nós pecamos. Então, Deus, que o Senhor possa manifestar o Teu poder, ó Deus,
sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa manifestar, ó Pai, o seu poder sobre a vida, Senhor, dos meus irmãos. Que nesse momento, ó Deus, que nós vamos consagrar, ó Deus, o pão que nós vamos comer e o vinho que nós vamos beber, ó Pai, o suco de uva, ó Pai. Para que nós possamos, ó Deus, lembrar do Teu corpo e que o Teu sangue possa nos purificar de todo pecado, Deus. E o Senhor fala para nós fazermos isso em memória, Senhor, de Ti, até que o Senhor venha. Então, Deus, fortalece, ó Deus, cada um de nós. Fortalece, ó Pai, espiritualmente, ó Pai. Fortalece, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, ser curados, ser tratados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou dar um tempo, pega a sua ceia, que eu vou dar aqui pro pessoal aqui. Vamos pegar agora a nossa ceia, pega aí tua ceia, tá aí o pãozinho, abra o seu cálice, que esse momento é um momento muito especial, momento que Deus ele preparou. Naquela mesma noite, o Senhor pegou o pão e falou: esse é meu corpo, comei todos em memória de mim. Coma do pão nesse momento. Depois ele pegou o cálice e falou: esse é o cálice da nova aliança. Bebei todos em memória. Mas quando você beber esse cálice, beba com fé. Beba que ele possa te renovar, que ele possa te trazer cura, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Beba do cálice, meu irmão, minha irmã, e glorifica ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Muito obrigado a Deus por o Senhor nos permitir, Senhor, de estar participando juntamente, Senhor, mesmo online, Senhor, com meus irmãos da ceia, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa estar visitando a cada um, ó Deus. Senhor, e é nesse mesmo propósito, ó Pai, que eu quero estar orando nesse momento. Senhor, os pedidos de oração que chegou até aqui. Oh, Senhor, a Cristina pede oração, Senhor, por sua família, Senhor, pela vida dela espiritual, ó Deus. Começa a fortalecer agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, também peço oração pelo que? Alice? Alice Lobão, Senhor. A filha da Amanda, Senhor, peço oração pela sua família. Senhor, que o Senhor possa visitar a Alice agora. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor possa providenciar a cura sobre a vida daquela menina agora, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa manifestar, ó Pai, aonde quer que ela esteja. Que o Senhor possa estar visitando agora. Porque eu creio na Tua palavra. E também, Senhor, eu quero te pedir, ó Deus, por todas as pessoas, ó Deus, que estão enfermas, Senhor, todas aquelas pessoas que perderam seus parentes, Espírito Santo, que o Senhor possa consolar a cada uma, que o Senhor possa estar visitando, ó Deus, e que o Senhor possa estar tirando, ó Deus, esse vírus, ó Deus, do nosso país. Oh, Senhor, que a nossa oração possa chegar até o Teu trono, ó Deus, e o Senhor possa liberar sobre nós, ó Deus, um decreto, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Eu te entrego o Brasil em suas mãos. Eu te entrego, ó Deus, o estado do Rio de Janeiro, Senhor, o município aqui de Nova Iguaçu. Que o Senhor estabelece o seu governo, ó Pai, não governo de homens. Senhor, que a nossa oração possa ser respondida. Senhor, toma, ó Deus, cada dizimista da sua casa, Deus. Pessoas, ó Deus, que têm ofertado. Pessoas que têm sido fiéis a Ti, ó Deus. Manifesta o seu poder sobre a vida delas. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá, gente? Que Deus possa estar te abençoando grandemente. Que Deus possa ter essa palavra. Quero que você deposite toda a tua esperança e toda a tua fé em Deus. Porque Deus, Ele apazigua a tempestade. E com certeza Ele não vai deixar você viver numa tempestade.
porque o nosso Deus é um Deus de promessa. A tempestade pode até vir, porque ela vai vir sobre a vida do cristão. Você não está imune disso. Mas você vai saber passar por ela, conforme Jesus estava naquele barco, com seu travesseiro, dormindo, tranquilo. E desesperados estavam aqueles que, mesmo sabendo que estava ali com o mestre, mas eles não entendiam o mestre naquele momento. Mas o mestre entendia o pai. E o pai entendia o filho. E você, como filho, você também tem essa promessa e essa herança sobre a sua vida. E que Deus possa estar te abençoando. Tenha uma semana abençoada. Uma semana cheia do amor. Uma semana cheia do poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém. E que Deus te abençoe.